Pegue sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, verso 42. Eu quero hoje encerrar uma série que eu estou ministrando para vocês, que é a série Tempo de Avivamento. Nós estamos ministrando uma série de sermões, começou na nossa conferência e nós demos prosseguimento, e hoje nós vamos encerrar essa série com esse tema. E antes de eu ministrar a palavra, eu queria recapitular com você aquilo que nós falamos aqui nesses dias. Você esteve aqui na conferência, no domingo, eu ministrei sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem avivado, um homem que perseverou até o fim da sua vida nos caminhos do Senhor. Um homem que, por servir a Deus, pagou o preço de sangue também, né? Um homem que foi martirizado pelo nome de Jesus Cristo. Mas um homem que não parou, um homem que prosseguiu. Ali eu trouxe para vocês alguns princípios, o princípio da oração, trouxe ali que uma pessoa avivada, quem deseja ser avivado aqui, amém? Eu desejo, irmão, sabe que, se quiser tirar a música do fundo, pode tirar para mim, Mateus? Pode tirar ela um pouquinho, vou deixar ela bem baixinha. Isso, obrigado. Sabe que o avivamento, irmãos, ele começa dentro do nosso coração. Você, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Sabe que é algo que eu falo para você, mas é algo que eu também preciso, você precisa, nós precisamos cuidar desse avivamento, dessa chama. Essa chama não pode apagar do seu coração. Olha para o irmão e diga assim: a chama não pode apagar do seu coração. Fala assim: não deixa a chama apagar. Só você, fale para o irmão, pode deixar essa chama apagar. É só você que pode deixar. Não deixa, Alex, nunca essa chama apagar. Não deixa essa chama apagar, Vanessa. Não deixe, porque muitas pessoas permitiram que a sua fé fosse roubada, que essa chama fosse roubada. Você terá, sim, momentos bons e momentos difíceis também na caminhada. Todos nós passamos por momentos difíceis, mas sabe, em todos os momentos, não permita que a chama do avivamento apague no seu coração, não permita. Guarde essa chama, as 7 chaves, guarde essa chama lá no profundo do teu íntimo. E sabe, todos os dias, regue essa chama, coloque a lenha nessa chama. Quem já viu uma fogueira aqui? Se você não colocar lenha nessa fogueira, ela vai apagar, não vai? Eu que sempre faço fogo, passo a carne, você vai colocando ali a lenha, né? E faz tempo que eu não como churrasco. Quem quiser fazer o churrasco, pode me chamar que eu estou, né? Fica à vontade aí para me chamar para comer uma carne, que faz tempo que eu não como uma carne. Isso, comi, verdade. Comi esses dias, mas tive um esquecimento e quem quiser chamar, pode chamar. E até vou falar de churrasco hoje na ministração. Foi bom a Jane lembrar eu. E você sabe que se você não põe fogo lá, se você não põe uma lenha lá, ou um carvão, o fogo apaga, não apaga? Apaga ou não apaga? Apaga, seu Nilton? Apaga. É assim também a nossa fé, irmãos. Você precisa pôr lenha. Você precisa todos os dias estar colocando lá um graveto. Você precisa sempre estar colocando lá um carvão, você precisa estar colocando lá uma madeira, você precisa estar todos os dias colocando, porque senão vai apagando, vai apagando, vai apagando, e quando você percebe, você está totalmente apagado, irmãos, sabe? E quando nós estamos apagados, todas as setas, todos os dardos, daquilo que o maligno vai jogando sobre nós, vai entrando em nosso coração, e vai realmente parando e paralisando a nossa vida espiritual. E o Senhor não deseja que nós sejamos assim. O Senhor deseja que você caminhe de uma forma avivada, de uma forma perseverante, durante toda a sua caminhada. Toda a sua caminhada. E eu quero falar com você, eu ministrei sobre o apóstolo Paulo, a pastora ministrou sobre o princípio de obediência, nós falamos na nossa célula, para que nós possamos ser avivados, nós precisamos caminhar junto, precisamos ter esse princípio operando em nosso coração, e hoje eu quero falar com você sobre uma igreja muito avivada, que foi a igreja de Atos, e para isso,
eu separei esse texto que eu já ministrei na igreja, o texto, até ministrei no último culto de pastores, né, da igreja que eu fui chamado para ministrar. Ministrei sobre esse texto de uma outra forma, mas é um texto que a igreja de Atos era uma igreja avivada, você concorda comigo? Era uma igreja que vivia avivada, era uma igreja onde as pessoas estavam morrendo por Jesus, estavam avivados. Lembra Estevão? Estevão morreu apedrejado aos pés do apóstolo Paulo, até então Saulo, antes de se converter, e sabe, ele viu o céu, e a Bíblia diz que ele disse assim: olha, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O homem estava morrendo, o homem estava perdendo a sua vida, mas estava com o coração avivado. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos vivos, mas somente fisicamente, e espiritualmente nós vamos morrendo aos poucos. O intuito desse culto é para que você esteja, você está vivo, amém? Dá uma respirada e olha para o irmão, pergunta se ele está vivo. Está vivo, né, irmão? Glória a Deus, né? Mas pergunte para ele, você está vivo espiritualmente? Você está vivo espiritualmente? Se você não tiver, que você saia daqui nessa noite vivo. Você vai sair daqui com o seu coração avivado. Você vai sair daqui com o seu coração inflamado. Você vai sair daqui com o seu coração entusiasmado em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa igreja era uma igreja avivada, era uma igreja que caminhava de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a igreja, e por isso ela mantinha essa chama do avivamento. Você sabe que para que nós possamos nos manter avivados, nós precisamos caminhar em cima daquilo que a palavra nos instrui. Nós precisamos caminhar em cima daquilo que a Bíblia nos orienta. A Bíblia é a chave do avivamento. A Bíblia, ela nos mostra, ela nos orienta, ela nos ensina a caminhar avivados. Por isso que você possa receber no teu coração essa mensagem nessa noite em nome de Jesus. Porque ela é de Deus para a sua vida e para a minha vida. E assim como você, eu também preciso aprender todos os dias a praticar esses princípios na minha vida, porque há momentos que, assim como você, eu também sou tentado, há momentos que o nosso coração, ele deseja realmente se endurecer, mas sabe, deve ser uma luta nossa, deve ser uma luta de todo cristão, manter o seu coração avivado do Senhor, amém? Amém? Você não quer, assim como eu não quero, ser um cristão, somente que esteja vivo fisicamente, mas não esteja vivo espiritualmente, amém? Já vi pessoas que fisicamente estavam quase mortas, debaixo de enfermidade, situações, mas estavam vivos espirituais. Amém? E por outro lado também, eu já vi muitos homens e mulheres de Deus que estão vivos fisicamente, mas espiritualmente não estão tão bem. E nessa noite, o Senhor traz uma mensagem para avivar o seu coração, para que você saia daqui transformado e para que você saia daqui posicionado em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá para o texto, Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, diga temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O reflexo de uma igreja avivada, prodígios e sinais. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olhe bem, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Põe a mão no coração, estenda a mão em forma de receber. Melhor. Eu quero orar. Espírito Santo, nós estamos aqui diante de um momento tão importante para esse culto. Nós vamos repartir a palavra do Senhor, nós vamos aprender aqui juntos.
essa palavra. Mas eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor revele essa palavra em nosso coração. Que muito mais do que ela ser pregada e falada aqui, ela seja revelada pelo Espírito Santo em nosso coração. Porque nós precisamos, Pai, nós queremos ser uma igreja avivada. Nós queremos ser uma igreja que vive avivada, mesmo em tempos difíceis, tempos de batalhas, tempos de lutas. Nós queremos, Pai, nós persistimos em ser avivados. Que essa chama nunca se apague do nosso coração. Que essa chama seja acesa em nosso coração nessa noite. Aquele que está com a chama um pouco apagada, que possa voltar a um avivamento, porque o Senhor, Pai, preparou para nós este caminho, e nós não aceitamos, Pai, viver realmente parados, estagnados. Nós queremos, Pai, ser uma igreja que cumpre o propósito que o Senhor nos chamou. Por isso, Pai, nos ensina nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que a nossa mente seja levada ao entendimento da palavra de Deus, e que na medida, Pai, em que nós formos ministrando aqui, o Teu povo seja fortalecido, nós sejamos fortalecidos pelo Teu poder, Pai, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Esse texto é um texto poderoso da palavra de Deus, de uma igreja que vivia num tempo avivado. O reflexo de uma igreja avivada são transformações de vidas. O reflexo de uma igreja avivada é mudança de vida. O reflexo de uma igreja avivada é pessoas sendo acrescentadas dia após dia. A Bíblia diz que eles estavam caminhando em alguns ensinamentos aqui do Senhor. A Bíblia está nos mostrando isso. E qual era o reflexo disso? Ou quais eram os reflexos? A Bíblia diz que sinais, prodígios, estavam acontecendo no meio desse povo. E a Bíblia diz também que Deus acrescentava vidas, porque vidas são acrescentadas quando há um povo avivado, amém? Você deseja que vidas sejam acrescentadas na sua célula? Você deseja que vidas sejam acrescentadas para que você fale do amor de Jesus? Saiba disso, se nós desejamos isso, nós precisamos estar com o nosso coração em chamas. Se você deseja, se eu desejo, o nosso coração precisa estar em chamas. Na medida em que o nosso coração ele for se enchendo, ele for pegando fogo, essas vidas serão acrescentadas. Não são por força de homem, não é pela nossa força. Até porque, sim, nós fazemos o nosso papel, nós abrimos as nossas casas, nós pregamos a palavra, mas se o Espírito Santo não tocar no coração e não mudar as vidas, sabe, nada nós podemos fazer, porque a Bíblia diz que sem Deus, sem Jesus, nós não podemos fazer nada, e nós cremos nisso, amém? Você deseja realmente que a sua célula seja cheia de gente, que ela multiplique todo ano, que você deseja ser um líder frutífero? Eu desejo, irmãos, eu oro para isso, e a minha célula, graças a Deus, ela tem multiplicado todos os anos, mas sabe, a chave para que nós tenhamos isso, e possamos viver isso, não é se comparar com o outro, não é isso, não é muitas vezes, mas a chave é nós termos um coração avivado, é termos um coração avivado, sabe, é ser fiel no pouco. Irmãos, eu tenho exemplos aqui na igreja, tremendo que Deus fez. Eu lembro que lá em São José da Boa Vista, eu vou citar 2 exemplos aqui, nós estávamos com a célula lá, e um dia o Alex mandou foto para mim, estava ele e a Fabíola na célula, ele e a Fabíola, não sei se ele está vendo o culto, vai ver depois, e eu lembro que ele falou, está eu e a Fabíola, eu falei, irmão, faz a célula. Está você, a Fabíola, o Felipe e a Luísa, já dá uma célula, estão em 4, faz, prega a palavra para a tua família, prega a palavra para a Fabíola, compartilha junto e vai ser bênção. E ele perseverou ali alguns dias, e hoje eu não sei quantas pessoas estão lá, mas passou de 30 já pessoas, e muitas pessoas estão se achegando a Jesus, se batizando através dessa célula. Sabe, nós não podemos perder o avivamento, porque muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que nós queremos viver em Deus. Eu acredito que em Deus, irmãos, o sucesso de qualquer coisa em Deus é a perseverança, é a persistência. Sabe, na minha célula, no começo do ano, nós estávamos em pouca gente, o Jean sabe disso. Nós estávamos lá, eu e o Jean, e nós oramos, e nós batalhamos, e vamos multiplicar agora. O Jean, no início, até testemunhou que ele não era muito fã, enfim, mas Deus trabalhou no coração dele, não foi eu. Eu incentivei, eu
preguei a mensagem, mas o Espírito Santo moveu no coração dele e no coração da Flávia. E agora eles vão ser líderes de célula. Eu acredito que quando Deus faz a obra, Deus faz por completo, não é nós que fazemos a obra. Mas o segredo, irmãos, de uma igreja avivada é uma igreja perseverante. Amém? São pessoas que perseveram, são pessoas que não desistem. Por isso não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Não pare com aquilo que Deus colocou na sua mão, mesmo que você, num determinado momento, não esteja vendo resultados. Porque nós somos imediatistas e nós queremos o resultado já. Mas sabe, Deus tem um tempo para todas as coisas. Mas mantenha o seu coração avivado. Ainda que você não esteja vendo o resultado na sua família. Você está olhando para os seus filhos muitas vezes, eles não estão no padrão em que você deseja em Deus. Você está olhando para o seu casamento, quem sabe ele não está ainda no padrão em que você deseja. Você está olhando, quem sabe, para a tua empresa, você está olhando, quem sabe, para os seus negócios, você não está vendo resultado. Mas sabe, continue buscando em Deus, porque em Deus o resultado vai chegar. Em Deus vai chegar. Em Deus chega, Alex. Quem sabe não chega no momento em que nós queremos, mas sabe, muitas vezes Deus nos testa. Muitas vezes Deus permite que nós passamos por momentos difíceis, para ver se realmente o nosso coração está nele, para ver se realmente o nosso coração está, sabe, sedento por ele. Porque, sabe, irmãos, eu acredito que o grande desafio do crente, o grande desafio do homem e da mulher de Deus, é perseverar quando você não está vendo resultado. Quando você está vendo resultado, fica fácil perseverar. Mas a perseverança, ela se destaca na vida de alguns, quando você não está vendo resultado na família, quando você não está vendo resultado, quem sabe, no seu trabalho, quando você, quem sabe, não está vendo resultado. Mas é nesse momento em que Deus nos chama para a perseverança. Olhe para o irmão e diga assim: a perseverança traz avivamento. E esse texto deixa muito claro isso. Esse texto começa, e perseveravam na doutrina. Ele começa já nos dizendo que a perseverança é a chave do avivamento. Se você, quem sabe hoje, quantas vezes eu não estava vendo resultado, quantas vezes nós somos cobrados em todos os lugares de resultado. A igreja cobra resultado do pastor e é normal isso, eu entendo. E quantas vezes nós estamos no momento em que não estamos vendo resultados, mas sabe, muitas vezes eles estão sendo produzidos dentro de nós, para que depois eles possam ser externos. Deus, Ele precisa trabalhar muitas vezes dentro de mim e dentro de você. Deus prepara o nosso coração para que os resultados visíveis possam vir à nossa vida. Sabe, o resultado ele não vai acontecer, quem sabe, se o nosso coração ainda não estiver totalmente preparado. Mas conforme o nosso coração ele vai sendo preparado, ele vai sendo admoestado, ele vai sendo testado. Deus vai nos quebrando, vai trazendo humildade muitas vezes sobre nós. Ele vai trocando o nosso coração, vai tirando o orgulho e vai colocando humildade, vai colocando simplicidade. E sabe, aí Deus vai acrescentando o resultado. Isso em todas as áreas. Quem sabe você está orando por um filho, você está orando pela sua casa. E você está até pensando em parar, porque você não está vendo o resultado. Mas sabe, você será o espelho do avivamento que teus filhos vão olhar. Amém? Você será, por isso não pare. Porque se você parar, os seus filhos podem parar também. Por isso não desanime. Quem sabe, você não chegou onde você ainda deseja chegar em Deus. Mas sabe, não pare. Satanás fica jogando pensamentos na nossa mente e no nosso coração. Ele deseja que você pare. Quem sabe você não está passando por uma fase boa. Todos nós passamos por fases difíceis. Já passou por fase difícil, Alex? Já passou? Já passou, Roberto? Por fases difíceis? Já passou, Fábio? Passou? Passou já antes. Antes não passa por fase difícil, né? Antes só passa por fase boa, né, antes? Não é verdade, antes? Só na sombra, tranquilo, né, antes? Um dia eu falei para ele que está trabalhando no sol, ele falou, vai lá, eu sou aposentado, eu não preciso. Né? Vai lá ficar no sol o dia inteiro lá, eu não preciso. O meu cai todo mês. Antes não passa por fase difícil, né, Fábio? Nós passamos, né, Fábio? Mas todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por crises. Todos nós passamos por incertezas. Todos nós passamos por momentos em que você... Mas sabe qual é o segredo para se manter avivado? É não parar, irmãos. Olha para o irmão e diga assim, não pare. É algo simples. Persevere, olha para o irmão. Põe a mão sobre ele e ore para que ele persevere. Põe a mão sobre ela, sobre ele, põe a mão sobre alguém. Faça oração. Ore para que essa pessoa não pare. Ore para ela para que ela continue, para que ela não desista. Ainda que ela não esteja vendo nada.
Quando você está no meio de uma tempestade, você não consegue ver nada. Quando você está no meio de uma tempestade, você não consegue ver muita coisa. Você consegue ver só o vendaval, você consegue ver, né, esse tempo passou uma tempestade muito grande ali em São José da Boa Vista. Arrancou árvores ali, estragou, derrubou aquaflex, não sei quem lembra disso. Lá na casa do tio Telo, derrubou árvores, estelhou barracão, enfim. Sabe, num momento como esse, de tempestade, pode ser que você não esteja vendo muitas coisas, mas o segredo, meus irmãos, é a perseverança. Uma igreja, e quando eu falo igreja, somos nós, para que você seja alguém avivado em Deus, sabe? Não fale mais que você desiste, não fale mais que você para, comece a mudar o vocabulário, comece a dizer assim, eu não vou parar mais, eu não vou desistir mais, eu não vou desistir dos projetos de Deus, comece a profetizar coisas boas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, olhe os seus filhos como um homem de Deus, comece a mudar, nós precisamos, sabe, virar essa chave em nós, eu também me coloco junto com vocês, porque muitas vezes eu se apego às vezes, falando algumas coisas, eu falo, por que eu estou falando isso, meu Deus? Sabe, muitas vezes nós mesmos estamos profetizando algo mal para a nossa casa e para a nossa família. O segredo de uma igreja avivada é não parar, amém? Não pare, persevere. Essa igreja, ela perseverava, a Bíblia diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles não paravam, eles não deixavam de aprender mais de Deus. Sabe, nós precisamos ter sede de Deus de tal forma, desejo de aprender de Deus de tal forma, para que você todos os dias busque aprender algo novo. Nós temos hoje, irmãos, tantas facilidades a nosso dispor. Tem pessoas que elas conseguem absorver mais pela fala, pelo ouvido. Hoje nós temos Bíblia em áudio. Algumas pessoas, ao ouvir, elas conseguem aprender mais, outras lendo. Cada um tem um perfil, mas hoje você tem a oportunidade de estar indo de carro, para lá e para cá, quem viaja bastante, você põe ali o áudio. Eu estou ouvindo um livro que eu já li, relendo ele, ouvindo ele, eu já li esse livro 2 vezes, estou nesses dias, todos os dias que eu vou para São José e volto para lá e para cá, eu coloco esse livro, e estou ali meditando, e quanto isso tem acrescentado na minha vida. Você também pode fazer isso. Você pode pegar a Bíblia e todos os dias ler um capítulo da Bíblia. Você pode ter um livro que vai ajudar você, um livro abençoado, que vai acrescentar, sabe, todos os dias. Se você deseja ser alguém avivado, depende também de você, meu irmão. Não depende somente de mim, não depende somente de quem vem aqui, não depende só do seu líder de célula, depende exclusivamente de você. Exclusivamente de você. Sabe, por mais que as pessoas elas possam te ajudar, por mais que as pessoas possam te orientar, mas o avivamento ele depende de nós. Há uma parte da sua busca, da sua entrega, da sua devoção. Depende o quanto você está disponível a buscar, o quanto você está disponível a se entregar, o quanto você está disponível. Eu vim aqui terça-feira da aula aqui dos líderes, eu vi que o pessoal estava ali louvando a Deus, aí eu tive um atendimento, fiquei até quase meia-noite na minha sala ali, e eu vi ali o pessoal louvando a Deus, adorando a Deus ali, como, você pode vir também, irmãos. Vocês estão vindo ainda? Estão vindo toda terça? Eles estão vindo toda terça, que horas estão vindo? 9 horas, você pode vir aqui e ser impactado, você pode vir, quem sabe você está fraco, vem ali, peça para os irmãos orar, eles estão orando terça-feira aqui na torre, venha irmãos, busque, não se acomode, não, eu tô parado, mas sabe, busque ânimo, se reerga em Deus, o Espírito Santo está dentro de você, sabe, um dia você pode estar parado, no outro dia você pode estar tremendamente avivado, porque o Espírito Santo é aquele que faz a obra, quem sabe uma palavra que você recebe, quem sabe uma palavra que você dá. Eu lembro que um dia eu fui orar com o seu Mauro, eu guardei foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus, ele tinha feito uma cirurgia, ele não está aqui hoje, não, vou testemunhar porque é algo que, né, eu fui orar com ele, enquanto eu orava com o seu Mauro, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, e eu orava com ele, e o Espírito Santo abriu a minha visão espiritual, e eu pude ver ali o que uma oração, ela
faz na vida de uma pessoa. Eu vi como se tivesse caindo purpurina do céu, um canudo bem grosso assim, do céu, estava entrando na vida do seu Mauro. Estava entrando bem no peito do seu Mauro assim, e eu compartilhei com ele. Falei, seu Mauro, eu tive uma visão na casa do Senhor. Eu vi como se fosse, e ele foi renovado pelo Senhor naquele dia. E ele foi renovado porque esse é o poder da oração. A oração faz algo que nós não vamos conseguir fazer pelas pessoas. A oração é espiritual, irmãos. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Você tem sim a tua natureza humana, mas você é um ser espiritual. E sabe, busque esse avivamento dentro do seu coração. Jesus morreu para que eu e você, para que nós pudéssemos ter uma vida avivada. Amém? Essa igreja era uma igreja avivada porque eles perseveravam na doutrina, eles aprendiam todos os dias, eles estavam lá aprendendo algo novo da parte de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Sabe, você pode ter lido a Bíblia 2, 3 vezes, mas você vai ler a Bíblia, você vai ver algo novo lá, Alex. Você vai ver algo novo. Você pode ter lido um texto 10 vezes, mas você vai ler aquele texto, você vai ver algo novo ali. Você vai ver algo novo, o Espírito Santo vai falar com você de uma forma diferente. Você vai ser ministrado, você vai ser impactado, você vai ser animado, sabe, você vai sair, sabe, esse dia eu estava lá em casa, apurado de serviço, botei meu celular no foco ali, e comecei a ler a Bíblia, o quanto foi bom para mim, deixei tudo de lado, e falei, não, se eu não estiver bem, eu não vou poder cuidar de nada. Se eu não estiver bem, eu não vou poder ser um bom pastor, eu não vou poder, sabe, ser um bom administrador, eu não vou poder, se eu não estiver bem espiritualmente, eu não vou poder. Então as coisas que esperem um pouco, isso que espere um pouco, eu preciso me fortalecer, eu preciso estar bem em Jesus, eu preciso estar bem com Jesus, para que eu possa realmente, sabe, transbordar em Deus. Você precisa transbordar em Deus, amém? Olha para o irmão e diga assim, você precisa transbordar em Deus. Sabe, Deus tem muito para você, que para transbordar na sua vida, o Espírito Santo ele deseja transbordar na sua vida. Não somente para você, mas para que você também sirva alimento espiritual para outras pessoas também. Amém? Vamos seguir nesse texto tão precioso. A Bíblia diz também que eles estavam perseverando na doutrina, eles estavam perseverando também, coloca aqui para mim, Laurinho, 42, 2:42. Olha lá, perseveravam na doutrina dos apóstolos, olha para o irmão e diga assim, nós precisamos aprender a ter comunhão. Destes dias, irmãos, é um desafio para todos nós. É um desafio. Sabe, eu estava hoje tomando banho e estava pensando nesse texto. Algumas famílias, elas perseveram na comunhão. Por exemplo, a família da Jane é uma família muito unida. Por mais que a Jane, acho que faz desde quando você não vê teu pai e tua mãe? Desde o meio do ano, né? Das férias de julho. Mas eles se falam sempre, eles estão ali. Natal, eles passam junto. A família do meu pai, os irmãos, eu cresci vendo isso. Alguns, esse ano veio uma tia que fazia muito tempo que eu não via ela, até veio no culto aqui, foi impactado pela presença de Deus, mora lá em Pato Branco, tia Creuza, tio Chiquinho. Sabe, eles sempre procuram estar juntos, eles marcam um churrasco junto, Alex, para comer junto. E o tio Telo, e o pai, e o tio Pedrão, né? Agora meu tio ficou doente, um irmão foi lá cuidar do outro no hospital, ficavam revezando entre os irmãos lá. Mas sabe, irmãos, isso é coisa rara hoje em dia. Há famílias que não se reúnem mais. Há famílias que já não, sabe, não perseveram mais nessa unidade, nessa comunhão. Com o passar do tempo, nós fomos ficando frios, e eu digo eu também, pela correria do dia a dia, pelas ocupações nossas, nós somos muito ocupados hoje. E sabe, e como igreja, se nós queremos viver um avivamento, nós precisamos viver em comunhão, irmãos. Nós precisamos nos ajudar um ao outro para viver em comunhão, para que não seja somente uma falácia, mas que seja uma prática. Você, eu, sabe, eu não tenho como, imagine, todo esse povo aqui, quem sabe um dia ou outro, eu não vou lembrar de mandar uma mensagem para você, mas mande uma mensagem para mim também. Me ajude também a viver em comunhão com você. Me chame também para ir lá na tua casa comer uma carne e também para jantar com você lá. É verdade, pode me chamar que eu vou lá. A Jana não come carne, mas eu como. E como bem ainda.
É verdade, eu como costela, como qualquer carne que você fizer, eu como bem. A Rebeca também come, a Antonella também come, é só a Jane. Você faz um queijo para a Jane, está ótimo. Mas é verdade, irmão, sabe? Eu falo assim, brincadeira, mas nós precisamos se ajudar uns aos outros, para que possamos viver em comunhão. Eu sei que você tem os teus afazeres, eu tenho os meus, a correria do dia a dia, ela não é fácil, sabe? Nem sempre a gente vai estar junto, mas a comunhão precisa ser um estado de espírito no nosso coração. Muito mais do que presencialmente, nós precisamos ter o coração um dos outros. Muito mais do que estar presente aqui, nós precisamos realmente ter o coração um dos outros. E nós precisamos orar para que o diabo não nos atente nisso, para que o diabo não ganhe território nisso. Porque ele deseja fazer isso na sua casa, na sua família, afastar pai de filhos, afastar realmente discípulos, discipuladores. Ele deseja fazer isso em nosso coração. Mas sabe, irmão, a comunhão, ela precisa ser uma prática da igreja. A sua célula, ela precisa ter comunhão. Sabe, nós precisamos aprender isso, nós precisamos... E a cada dia, irmãos, escute bem o que eu vou falar. Eu acredito que a cada dia isso vai piorar, fora da igreja. Eu acredito que a cada dia... Eu lembro que, quando eu era criança, lá em Barbacena, né? Quando nós éramos crianças, né, Fábio? Você tem mais ou menos a mesma idade minha, Fábio? Você é de que ano você é? Você é mais novo que eu, 83, sou de 81. Mas você brincava de betes também, não brincava? Betes, pé na lata, esconde-esconde, né? O Alfredo também brincava, Josemar também brincava, né? Vamos pegar o de cabeça branca aqui, né, Josemar? Josemar, o Alex, não sei, brincava também, Alex? Cabelo preto, mas brincava. Enfim, o Pena, né? Tá lá, o Douglas. O Márcio também é bem rodado, só tem cara de novo, né? Mas o Márcio está quase nos 50 já, você sabia? Esse até, a carcaça está boa, mas é bem rodado, né, Márcio? Mas... é verdade, irmãos. Sabe, nós, antigamente, nós se reuníamos na frente da minha casa, lá e brincava, aquela comunhão. Eu estava na casa do meu pai esses dias, vendo meu sobrinho brincar. Hoje eles têm amigos virtuais, né? Eles jogam videogame, um está aqui, o outro está lá em Presidente Prudente, o outro está lá os amigos dele, o outro está lá, Santa Catarina, o outro está não sei na onde, e ali eles ficam conversando entre eles. E aí minha irmã falou, né? Falei, que isso, Arielle? Ela falou, é o jeito que eles fazem hoje. São os amigos, hoje são assim. Na época nossa, nós brincávamos ali na frente, lembra? E brincava, e brigava lá na frente, acertava, né? Aquele bandão de gente brincando lá. Mas hoje mudou. As coisas mudaram hoje. Na verdade, as coisas estão mudando. Mas sabe, você, eu, né? As coisas, elas mudaram, elas estão mudando dia após dia. E eu creio que cada dia mais as coisas irão mudar. Cada dia mais, né? Cada dia que... sabe, essa inteligência artificial tem entrado. Então, eu acredito que cada dia mais essa frieza vai estar em nosso meio. Cada dia mais. E nós aqui do Sul, quando eu vou no encontro de pastores, eles falam assim do Sul. Sabe, eles falam que o Sul tem essa dificuldade, o povo é mais difícil de ter relacionamento. Esses dias atendi um pastor aqui, conversando comigo, chorando as mágoas. Ele veio do Nordeste. Ele pastoreava uma grande igreja no Nordeste, ele pastoreava uma igreja aqui na região, e falou da dificuldade que ele está tendo, de ter comunhão aqui, com a diferença lá do Nordeste. Ele falando para mim da dificuldade. Eu não sei porque eu nunca morei lá, e eu falei, mas sabe, nós temos o Espírito Santo, e nós temos que nos ajudar a quebrar essa indiferença um com o outro. Nós precisamos gerar essa comunhão. Nós precisamos, cada um de nós, fazer um pouco para que nós possamos ser uma igreja avivada. Uma igreja avivada não é uma igreja de gente sozinha, mas é uma igreja de gente junto, amém? E nós precisamos. E eu preciso que você também me ajude a ser assim. Eu preciso que você também me ajude também, porque as demandas são tantas. Então, quando der uma sumida, manda mensagem ao pastor, como é que você está? Ô pastor, vem aqui em casa tomar um tereré. Ô pastor, vem aqui em casa tomar um chimarrão. Vem aqui em casa comer uma carne, eu vou na hora. For para trabalhar, desse você não chama não, chama o Edson, né? Chama o Alex, mas se for para comer uma carne, pode chamar que nós vamos na hora. Brincadeira, gente. Amém? Vamos lá, vamos seguir no texto aqui. O texto diz assim, ó, em cada alma havia temor. Diga temor. Temor, irmãos. Não há avivamento sem temor de Deus. Amém? Não há avivamento sem o temor de Deus. Olha porque essa igreja era avivada. Você vê, versículo por versículo, né? Palavra por palavra, aqui vai ficando muito claro o porquê eles viviam esses grandes sinais e o porquê Deus acrescentava mais e mais vida sobre eles. Porque eles tinham temor de Deus no coração.
algo que eu também creio que no final dos tempos isso vai se esfriar no coração dos crentes. Não nós aqui, não nós, em nome de Jesus, mas a cada dia mais o temor de Deus está sendo esfriado no meio da igreja. Hoje tudo pode, hoje tudo é liberado, hoje você não pode falar mais disso, você não pode falar mais daquilo. Não estamos vivendo esses dias já? Nós estamos vivendo? Você não pode mais falar isso, porque você é processado. Você não pode mais falar que isso é pecado, que aquilo é pecado. Para que isso? Para que o temor de Deus se esfrie dentro do nosso coração. E sem temor de Deus não há avivamento. Olha para o irmão e diga assim: sem temor não há avivamento. Sem transformação, sem mudança, não há avivamento. Não há. Há ilusão, há barulho, há ilusão, mas avivamento sem temor é impossível, porque Deus é santo, amém? Deus é santo, então o temor de Deus traz santidade. O temor de Deus, Provérbios, se eu não me engano 10:9, deixa eu ver se é isso mesmo, Provérbios 10:9, deixa eu só ver se é isso mesmo, Provérbios 9:10, aliás, desculpa. Provérbios 9:10, põe para mim, Laurinho, por favor. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor vai trazer sabedoria sobre a tua vida, vai trazer sabedoria sobre a minha vida. E o temor do Senhor vai produzir avivamento no teu coração. O temor do Senhor vai te afastar do pecado. O temor do Senhor vai trazer um alerta quando o pecado bater na sua porta. O temor do Senhor vai ligar uma luz amarela quando o pecado bater. Olha, alerta. Cuidado. 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 O temor do Senhor vai ligar esse alerta. Quando esse alerta já não liga mais, quando já não bate mais a sua porta, é que o temor do Senhor se foi. E aí a mente pode estar cauterizada. E aí nós podemos estar num lugar recebendo uma palavra de Deus, mas somente de corpo presente. Mas sabe, um cristão avivado, ele está em eterna construção, enquanto estiver nessa terra. No céu não, porque no céu nós vamos receber um corpo glorificado, enfim. Mas enquanto nós estamos nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, o temor do Senhor, ele vai produzir avivamento no teu coração, amém? Ele vai produzir avivamento na sua família, ele vai produzir avivamento na igreja, ele vai produzir avivamento sobre a vida dos seus filhos. Os seus filhos vão olhar para você, um pai, uma mãe, que tem o temor de Deus. Isso vai trazer avivamento sobre a vida deles, porque na hora de tomar uma decisão, eles vão olhar o que você faz. E assim, muitos estão frios, muitos filhos, porque os pais esfriaram, porque os pais desistiram de temer a Deus, e muitas vezes estão caminhando uma vida de religião, mas desistiram de temer a Deus. A pastora trouxe uma mensagem aqui sobre o Halloween. É uma festa diabólica. Ela não entrou aqui em muitos detalhes, mas é uma festa diabólica. Muitos pactos são feitos, muitas oferendas são feitas. É uma festa espiritual, em que muitas vezes nós entramos. Eu já entrei na época da ignorância. Entramos como algo legal, mas não é algo legal. Nós precisamos temer a Deus e saber que aquilo não é para nós. Ah, o meu filho vai querer, ele vai ficar chateado. Não tem problema. Lá na frente você vai ver o resultado. Deus honra quando nós honramos a Ele, amém? Mas sabe, eu não sei se tem igreja que faz Halloween, mas deve ter. Hoje deve ter tudo, né? Hoje tem tudo. Hoje, se você quiser ter no YouTube, você quer uma mensagem para isso, está lá no YouTube. Você vai achar um doido falando lá. Mas sabe por quê? Porque o temor do Senhor, aos poucos, tem sido tirado do nosso coração, irmãos. E eu não falo só do povo lá de fora, não, porque o povo de fora não conhece essa palavra. Eu falo do nosso coração. Nós estamos se acostumando. Nós estamos aos poucos, sabe, aquilo que muitas vezes para nós antes era algo abominável, hoje aos poucos nós estamos aceitando em nosso meio.
Não pessoas, porque pessoas nós aceitamos, todas as pessoas. Mas o pecado ele deve ser pregado contra, ele deve ser ensinado. Para que o temor do Senhor não esfrie. E sabe, hoje nós já não queremos falar isso, porque pode magoar aquele, porque pode magoar aquela. Mas sabe, nós precisamos perseverar no temor do Senhor. Amém? A palavra diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Não vou falar muito sobre orações, que já falei, né, no culto passado, retrasado. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe o resultado disso? Temor do Senhor traz autoridade. Temor do Senhor traz poder. Temor do Senhor muda ambiente. Temor do Senhor muda ambiente, meu irmão. Muda ambiente. Para encerrar, eu quero encerrar já. Versículo 46 diz assim: diariamente, perseveravam novamente. Olha o que a Bíblia diz, diariamente. Avivamento. Avivamento. Olha para o irmão e diga assim: para você ser avivado, você vai ter que perseverar. Diariamente. Diga para ele diariamente, diga para ela diariamente. Quem é que come todo dia? Amém? É isso, irmãos. Se você ficar um tempo sem comer e sem tomar água, você vai passar mal, você vai ficar fraco, você vai ficar desnutrido, vai começar a faltar vitamina, vai começar a faltar nutrientes, não vai? Vai começar a faltar, desfalece. A vida espiritual também é assim. Se você for aos poucos se afastando, se você for aos poucos deixando a oração, se você for aos poucos deixando a Bíblia de lado, se você for aos poucos deixando de orar na sua casa, se você for aos poucos deixando de orar para os seus filhos, orar para o seu casamento, se você for aos poucos, você vai enfraquecer. Você vai desfalecer espiritualmente. Você vai se prostrar. E você vai parar. Amém? Sabe, é um comparativo muito simples, mas é uma realidade. A Bíblia diz que diariamente perseveravam, unânimes no templo. Nós temos um culto por semana. E as pessoas faltam muito ainda. Né, Josemar? Nós temos um culto no domingo. E está faltando um monte de gente. Ó. Alguns ficaram vendo novela. Né? Sei lá. Vendo alguma coisa. Vendo Pelados e Largados. Não tem um pelado largado lá? Vendo Fantástico? Sabe, irmãos, depois, o que é, Márcio? Brasileirão. Mas é verdade, irmãos, sabe? Cuide da sua vida espiritual, irmãos. Ninguém pode cuidar melhor dela que você. Ninguém. Sabe? Cuide da sua vida espiritual. Amanhã cedo. Acorde hoje de madrugada. Acorde hoje. Eu vou orar para o Espírito Santo acordar a igreja inteira hoje, 3 horas da manhã. Amém? 3 horas da manhã vai acordar todo mundo aqui hoje. Em nome de Jesus Cristo, você vai ter insônia 3 horas da manhã. Das 3 às 4 horas da manhã, você não vai ter sono. Em nome de Jesus, para você orar. Aí você vai acordar sem sono, você vai falar, o pastor falou. E você vai ver, muitos vão acordar mesmo. Você vai orar a Deus pela tua vida espiritual, pela tua casa, pela tua família, pelo seu casamento, por mim, para o teu pastor, ore por mim também. Ore pela minha casa, ore pela minha família, ore pela nossa igreja, ore pelos irmãos que você lembrar, ore pelos irmãos que estão enfermos, estão passando enfermidade, ore pelos teus parentes. Sabe, irmãos, amanhã cedo, acorde meia hora antes, pega a sua Bíblia, leia lá 1, 2 capítulos, 3 capítulos, antes de você trabalhar. Isso vai manter o avivamento sobre o seu coração. A Bíblia diz aqui que diariamente perseveravam unânimes, a maioria estava lá, no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Faz parte do avivamento, irmãos. Olha para o irmão e diga assim: desemburra essa cara então. Dê um sorrisão, fala para o irmão, dê um sorriso. Fala, por que você está triste? Dê um sorrisão para o irmão.
Dê um sorriso. Se estiver faltando um atacante, não tem problema. Tem as clínica dentista aqui no meio nosso, vai lá e procura e faz lá, não tem problema. Sabe, irmãos, alegria no coração. O diabo quer roubar a alegria nossa, irmãos. O diabo quer roubar a alegria de ser cristão, de servir a Jesus do seu coração. O diabo quer te deixar triste num canto. O diabo quer lançar palavras sobre você. O diabo quer desanimar você. É isso que ele quer fazer comigo. Ele quer fazer com você. Guarde o seu coração no Senhor. Guarde o seu coração na alegria. Você serve a Deus. Você tem um Deus que deu a vida por você, que morreu para que você seja feliz. Não importa se está faltando dinheiro, tem dinheiro, não importa. Tudo isso, sabe, no tempo de Deus vai dar certo. Continue perseverando. Sabe, problema, irmão, se resolve um, vai ter outro, não tem jeito. Problema a gente tem. Não tem como ficar imune dos problemas. Só no céu. Para ficar imune de tudo, só no céu, Alex. Mas, sabe, alegra o teu coração no Senhor. Sabe, traga alegria no seu coração de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Você tem uma casa, você tem uma família, Deus te deu bens, Deus te deu comida, tantas coisas você tem para alegrar o teu coração. Pode ser que falte alguma coisa ou outra, mas não permita que o diabo roube a sua alegria. Tem gente que, muitas vezes nós estamos andando de cabeça baixa, nós estamos entristecidos com pequenas coisas, o diabo rouba a nossa alegria, e a alegria faz parte de uma igreja avivada. Não há uma igreja avivada sem alegria no coração. A alegria, ela contagia as pessoas. A alegria contagia o ambiente. É tão gostoso estar perto de pessoas alegres. É tão gostoso, irmãos. Sabe, alegra o teu coração. Ande com um sorriso no rosto. Ande com um sorriso no rosto. Dá um sorriso para o irmão do lado. Dá um sorrisão. Isso, dá um sorriso para o Alex aí. Fala, dá um sorriso. Isso aí, irmãos. É tão gostoso, irmãos. Sabe, a Bíblia diz que, olha, eles estavam o quê? Alegres. E eles tinham o quê? Simplicidade no coração. Muitos de nós, muitas vezes, nós se perdemos por falta de simplicidade no nosso coração. As coisas são tão simples de resolver. As coisas são tão fáceis. Nós complicamos, nós criamos e nós perdemos a simplicidade. O Evangelho é simples. A comunhão é simples, as coisas de Deus são simples, mas nós, muitas vezes, nos perdemos, e o diabo rouba de nós essa simplicidade, essa alegria de servir a Deus. O diabo vai roubando de nós, e vai apagando de nós esse avivamento, que o Espírito Santo produz em nosso coração, amém? Olha o que a Bíblia diz, louvando a Deus. Você pode ficar de pé? Queria chamar o Alex aqui para terminar com louvor, Alex, também? Louvor, chamar o pessoal do louvor. A Bíblia diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Eles influenciavam o povo lá de fora. O povo olhava e falava bem assim, olha, tem um povo alegre ali dentro. Tem um povo feliz. Tem um povo simples. Sabe, isso aqui fala em influência, a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Muitas vezes nós achamos que é nós que vamos salvar as pessoas. Nós achamos que é nós que vamos, sim, nós lançamos o nosso convite, nós fazemos a nossa parte. Mas sabe, irmãos, quando nós temos no nosso coração esses princípios aqui, Deus vai acrescentando dia após dia. Quando nós nos mantemos na oração, na comunhão, na alegria, na simplicidade, na perseverança, Deus vai acrescentando dia após dia para nós. Quando nós, sabe, desatamos esses princípios de Deus em nosso coração, essas chaves preciosas de Deus, Ele vai nos levando além, Ele vai te levando além, Ele vai colocando onde Ele quer colocar você. Mas quando nós retrocedemos, quando nós vamos ficando, sabe, entristecidos, nós vamos ficando muitas vezes, sabe, vamos perdendo essa alegria, irmãos, nós não contagiamos mais ninguém.
não perca a alegria de servir a Deus, amém?